Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Life Performance TV. No episódio desta semana eu vou falar sobre um tema extremamente polémico e que muitas vezes não consegue encontrar uma coerência entre aquilo que são várias correntes de pensamento, que é a ciência dos milagres. Eu quero deixar, antes de mais, bem claro que aquilo que eu vou partilhar no vídeo de hoje tem a ver com o meu estudo dentro da física quântica e da mecânica quântica e não pretendo com este vídeo de forma alguma estar a entrar em conflito com aquilo que são as suas crenças dentro da área religiosa, ou seja, as suas crenças espirituais, ok? Portanto, você pode acreditar em relação aos milagres em muita coisa diferente daquilo que eu vou partilhar hoje. Eu quero apenas partilhar a parte de componente científica porque eu acredito que é uma mais-valia para todos aqueles que estão a buscar materializar a vida dos seus sonhos. Se é a primeira vez que está a chegar ao canal, convido desde já a fazer a sua inscrição para ter acesso aos melhores conteúdos sobre lei da atração e cocriação de sonhos. Ora bem, milagre. Afinal, o que é um milagre? Nós podemos caracterizar um milagre como um acontecimento na nossa vida que nós, de forma racional, na nossa mente, não conseguimos explicar. Não quer dizer que não exista explicação para esse fenómeno ou para esse acontecimento, mas nós, seres humanos, não conseguimos, de forma racional, explicar esse acontecimento. Então o milagre nada mais é do que uma manifestação, independentemente de qual seja, que não encontra uma resposta imediata no nosso sistema mental. Ou seja, nós não temos matéria-prima suficiente para justificar aquele acontecimento. E por isso nós vemos que os cientistas, ao longo dos anos, têm passado horas e horas e horas a tentar explicar, a tentar compreender essa questão dos milagres. Dentro daquilo que tem sido o meu material de pesquisa, dentro da física quântica, mecânica quântica e cocriação de sonhos, aquilo que eu posso vos dizer é que nós temos que entender que o universo, e quando estamos a falar em universo, não estamos a falar numa entidade divina, estamos a falar naquilo tudo que compõe os planetas, as galáxias, onde nós vivemos, a natureza, todos os sistemas. Nós podemos dizer que o universo, enquanto um sistema, é um sistema perfeito. E essa perfeição ou esse equilíbrio só existe através das leis universais, ou seja, das leis que regem esse equilíbrio universal. Então nós podemos dizer que a lei da atração, por exemplo, é uma dessas leis universais, que parte do princípio que semelhante atrai semelhante, ou seja, partículas com uma vibração semelhante atraem-se mutuamente. Nós podemos dizer que, se esse sistema é perfeito, então existe, na grande maioria das vezes, uma explicação científica, abordada, obviamente, de acordo com essas leis universais, para essas tais manifestações que nós, seres humanos, chamamos de milagres, ou seja, que não conseguimos explicar de forma racional. Nós temos que compreender uma coisa. O ser humano, quando nasce, ou quando nós materializamos a nossa forma física, nós temos a nossa mente com alguma programação, nomeadamente a parte orgânica, mas tudo o resto, tudo aquilo que é a forma de viver e de interagir com este tal universo, esse tal sistema perfeito que existe à nossa volta, nós vamos aprendendo. E por isso é que nós vemos que existe uma evolução na parte de estudos científicos, na parte de tecnologia. Portanto, tudo aquilo que existe hoje é um processo evolutivo do ser humano que tenta compreender aquilo que está a acontecer à sua volta. Então, na questão dos milagres, nós podemos dizer que milagres ou coisas que eram consideradas milagres há 50 anos atrás, hoje em dia têm uma explicação científica. E existe, inclusive, dentro da parte religiosa, nomeadamente na parte cristã, na Igreja Católica, uma comunidade científica, portanto, padres que são também pesquisadores e cientistas, que dizem que tudo aquilo que acontece, mesmo as coisas que as pessoas atribuem a uma entidade divina, que tem uma explicação, ou seja, que funciona de acordo com as leis universais. Então nós temos que perceber o seguinte: um milagre, sob a perspectiva científica da lei da atração e daquilo que é física quântica, nada mais é do que uma manifestação que ocorre de acordo com as leis universais. Existe sempre algo que origina esse milagre. Ainda assim, e como a maior parte dos seres humanos não está consciente ou não tem a sua mente suficientemente expandida em relação à existência de todas as leis universais, ele, como não compreende, diz que foi um milagre, não é? Nós vemos, por exemplo, a manifestação de algumas coisas na nossa vida. Uma pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo muito prático. Eu penso em alguém e esse alguém, passado alguns minutos, liga para mim. E eu poderia dizer que poderia ser um milagre. Isto vamos imaginar que nós não tínhamos conhecimento algum em relação às leis universais. E dizíamos que era um milagre. Porque aquela pessoa
pensou em mim, naquele momento em que eu estava a pensar nela, e fez um contacto. Então poderíamos dizer que isso era um milagre, porque não há uma explicação prática. Mas nós sabemos que dentro dos princípios da lei da atração, que existe sim uma explicação. O meu pensamento, ao querer comunicar com essa pessoa, é projetado no cosmos, ou seja, na matéria não visível à minha volta, chegando à outra pessoa que recebe esse estímulo e depois essa pessoa toma a decisão de entrar em contacto comigo, ou seja, de responder ao estímulo. Então, basicamente, aquilo que nós estamos a fazer é uma conexão, um alinhamento vibracional entre duas pessoas. Ok? Portanto, há uma explicação realmente dentro daquilo que são as leis universais. E para a grande maioria das coisas que acontecem na nossa vida, quando estamos a falar de curas de doenças que aparentemente eram incuráveis, quando estamos a falar de repente de aparecer uma oportunidade de trabalho, quando nós estamos desempregados há 4 anos e vem aquela oportunidade quase inexplicável, ou seja, que nós atribuímos como um milagre, tudo isso acontece como uma consequência energética àquilo que nós vamos emanando todos os dias da nossa vida, não é? Então, quando nós falamos em milagres, nós a única coisa que estamos a dizer é que nós não compreendemos totalmente o funcionamento deste sistema chamado universo. E tudo aquilo que compõe estas leis que regem esse sistema, não é? Então, quando nós estamos a atribuir, mesmo em relação à parte da fé, não é? Nós temos aqui a questão da fé. A fé de acreditarmos que aquilo que nós queremos para a nossa vida que será realizado ou manifestado, não é? E depois também a fé numa entidade superior ou numa entidade divina, que muitos chamam Deus, não é? Que de alguma forma é responsável pela existência de tudo. Mas se formos aqui a abordar, e mais uma vez eu não quero entrar aqui em conflito, e quero deixar muito claro também o seguinte, eu sou católico e, portanto, tenho sempre que fazer esta junção entre aquilo que são as minhas crenças espirituais ou religiosas e aquilo que é a parte científica que eu estudo. Eu penso que é essa parte que me estimula também dia após dia. Se nós dizemos que Deus foi o criador de tudo o que existe, do mundo, do universo, não é? E se Ele o criou com determinadas leis ou regras para que esse sistema fosse perfeito e que estivesse em equilíbrio, então tudo aquilo que é possível manifestar dessa entidade divina está de acordo com essas mesmas leis universais. Mais uma vez, a ciência está aqui em jogo. E existe uma grande parte da comunidade científica dentro da Igreja Católica, nomeadamente, no Vaticano, por exemplo, que fala precisamente sobre isto. Que existe sempre aqui uma conexão com as leis universais quando estamos a falar de milagres. Embora muitos deles não sejam explicados até hoje, não são explicados porquê? Porque a mente humana ainda está a ser expandida. Nós estamos num processo constante de expansão espiritual. E aqui a espiritualidade não tem a ver com religião. Tem a ver realmente com esta capacidade para eu me sentir parte do todo, de tudo o que existe. Uma partícula de todo este universo, deste sistema perfeito, não é? Então, concluindo, para que vocês tenham também um material de reflexão nos próximos dias ou nas próximas semanas, é que se o milagre é o acontecimento ou a manifestação que eu não consigo explicar de forma racional, aquilo que eu tenho que perceber é que se ele acontece, se ele se manifesta neste sistema que nós chamamos de universo, é porque ele é uma consequência energética de alguma coisa. Ou seja, eu entreguei alguma coisa e o universo está-me a retribuir ou a retornar-me com essa manifestação, que eu não consigo explicar, mas que acontece. E acontece precisamente porque é regida por essas leis universais. Então, mais uma vez, eu quero deixar claro que eu não quero de forma alguma entrar ou chocar com aquilo que são as suas crenças religiosas, porque eu também, mais uma vez, eu sou católico, portanto, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, tudo isso. Tento não fomentar esse tipo de crença que eu tenho aqui no canal, porque eu quero realmente poder abraçar todas as crenças que existam, mesmo que você tenha outra religião que não a minha, eu tenho todo o prazer em recebê-lo na comunidade e dessa forma em encontrar aqui a questão do universo e da lei da atração como um ponto de união entre todo o sistema de crenças que existe no mundo, de língua portuguesa, não é? E, portanto, a única coisa que eu quero que perceba é que, muitas vezes, aquilo que nós chamamos de milagre nada mais é do que uma resposta não explicável ou explanável pela nossa parte racional daquilo que é os processos do universo, não é? Nós podemos dizer que alguém que tem fé desperta dentro de si um magnetismo pessoal tão grande que faz com que, dentro desse sistema perfeito do universo, as coisas se manifestem, não é? Então é isso que eu quero que você entenda.
Um milagre é possível a partir do momento em que nós compreendemos que vivemos num sistema perfeito e que o universo é regido por determinadas leis. E por isso é que eu fomento todas as semanas esta questão da compreensão das leis universais, nomeadamente a lei da atração, que é talvez a mais importante para o ser humano, porque nós somos dos poucos seres vivos que têm a capacidade para co-criar de forma consciente a sua realidade, e realmente nós podemos fomentar e atrair milagres para a nossa vida quando nós estamos nesta sintonia e com a compreensão de que existe um sistema à nossa volta e que dentro desse sistema que tudo é possível. Ou seja, vivemos num universo de infinitas possibilidades, ainda que esse infinito, esse processo de expansão constante, não seja compreendido de forma racional. E por isso é que, ao longo dos anos, os cientistas têm evoluído constantemente porque nós estamos em frequente expansão mental. E a parte científica é exatamente a mesma coisa. Como antigamente toda a gente acreditava que a Terra era plana e hoje sabemos que não, que é esférica, que é uma esfera que está precisamente a flutuar, vamos dizer assim, no universo, precisamente porque existem as leis universais. Existem as leis da física, da gravidade, de tudo isso, não é? Então é mais uma vez visível que os milagres acontecem sim e nós podemos manifestar muitos milagres na nossa vida se tivermos essa consciência de que existe realmente toda uma estrutura científica que suporta a manifestação desses milagres. E aqui eu não quero falar, porque eu sei que nos comentários deste vídeo provavelmente muitos me vão dizer os milagres de Jesus que aparecem na Bíblia. Eu não quero falar sobre esse assunto porque eu não quero, mais uma vez, chocar com as vossas crenças. Mas existe uma comunidade muito grande que acredita que esses milagres, que supostamente são atribuídos a Jesus, apenas foram possíveis através deste sistema, ou seja, de acordo com as leis universais. Caso fossem algo que saíssem do sistema, não eram possíveis ser manifestadas. Então a questão da fé, a questão da cura, tudo isso que existiu no passado, estamos a falar nesse tempo, na parte de Jesus, no fundo, acaba por ter aqui um suporte científico, não é? Mas, mais uma vez, nós temos que perceber que a ciência e a religião andam sempre de mão dada. Muitas pessoas pensam, eu tenho uma abordagem ou científica ou religiosa. Não, nós temos que perceber que a ciência é um resultado, é uma consequência da própria parte espiritual. O ser humano foi através da sua expansão espiritual que começou também a desenvolver a parte científica. Então, não devemos fazer conflitos ou não devemos entrar em choque com nós mesmos a fazer esta simbiose. Até porque muita gente entra em contacto comigo e diz Luís, eu sou uma pessoa extremamente religiosa, eu sou evangélico ou sou cristão e na minha religião não acreditam na lei da atração, por exemplo. E em relação à lei da atração, nos textos religiosos ela é fomentada e falada vezes e vezes sem conta. Portanto, há aqui esta questão da compreensão e do nosso próprio equilíbrio e expansão mental de que nós temos sempre esta questão. Um milagre é algo que nós não compreendemos de forma racional, ainda assim ele só existe porque existe também o respeito por este sistema perfeito que se chama universo, que é regido por leis universais. Então, de acordo com essas leis universais, nós temos a materialização de acontecimentos não explanáveis de forma racional, que se chamam milagres. Eu espero ter conseguido dar aqui mais algumas luzes sobre esta temática. Mais uma vez, eu não quero de forma alguma estar aqui a entrar muito especificamente sobre os conceitos científicos, porque eu acredito que são coisas muito complexas, mas a única coisa que nós temos que compreender é que nós podemos ser espiritualmente desenvolvidos e ao mesmo tempo compreender esta questão científica dos milagres, esta questão da materialização de acontecimentos que à partida nós acharíamos que não eram possíveis. Ou seja, nós a única coisa que temos que perceber é que esses milagres, essas manifestações que nós não conseguimos compreender, são o caminho de menor resistência que o universo, ou seja, que este sistema perfeito encontra para materializar aquilo que nós estamos a projetar, a emanar através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. E agora pergunto, de que forma é que compreender esta questão dos milagres e da ciência a eles associada permitiu expandir a sua mente? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é sempre muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não se inscreveu no canal, convido a fazê-lo hoje e não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.